Olá! Olá a todas e a todos, né? Eu sou a professora Laís, sou professora de Sociologia e Filosofia, né? E essa está sendo mais uma forma de conseguir estar entrando em contato com vocês, né? Então já faz um bom tempo que a gente está de quarentena, um contexto totalmente atípico, complicado para todo mundo. E eu imagino também que esteja sendo muito difícil para vocês, né? Não poder ver os amigos, ter que fazer atividade, não ter explicação. Então, eu pensei em gravar as aulas para vocês, tá bom? Pra gente poder entrar em contato, pra gente conseguir conversar melhor e, claro, vocês entenderem a matéria, não é? E continuar entrando em contato aí com a nossa disciplina, tá bom? Então, assim, vou postar o vídeo. Teve dúvida, gente? Coloca no comentário, não precisa ter vergonha, tá? Eu tô aqui gravando, não tá sendo fácil pra mim também. É uma situação completamente fora da minha zona de conforto, mas é muito importante, né? Então, vamos lá começar a aula? Já falei um monte aqui, né? Então, é o seguinte, essa aula a gente vai estar começando o segundo bimestre, tá bom? Então, pega seu caderno de sociologia, abre, coloca lá, segundo bimestre. E coloca o seguinte título: O que nos permite viver em sociedade? Estudo dos grupos sociais. Então, gente, nesse bimestre, a gente vai estar falando sobre muita coisa. A gente vai falar de grupos sociais, a gente vai falar de padrões sociais, de tribos urbanas, como que a gente pode construir, aliás, como a gente constrói a nossa identidade, quais as influências da sociedade com a gente, com o que nós somos, com o que a gente gosta, não gosta, né? Então, todas essas coisas no nosso dia a dia, a sociologia, ela traz conceitos para a gente entender, tá? Então, a gente vai começar a entrar em contato com isso, e assimilando, e aprendendo a usar todos esses termos, tá? E tudo que eles também significam. Então, hoje, a gente vai estar tentando entender o que são grupos sociais. O que são grupos, né? O que permite eu, você, estar vivendo em sociedade? O que é sociedade? Tá bom? Então, vamos lá. Bom, gente, vamos lá então. Eu separei duas imagens para a gente começar a nossa aula, tá? E eu queria que vocês observassem. O que essa imagem ela nos mostra? Quem está nessa imagem? O que ela representa? Dê uma pensada aí, dê uma observada, né? Escreve no caderno tudo aí que vocês conseguem enxergar nessa imagem, tá bom? Precisa pausar o vídeo, pausa o vídeo, né? Então, bom, o que a gente consegue ver nessa imagem? Eu diria, primeiro, pessoas. Onde estão essas pessoas, né? Parece que é numa cidade. Tem partes da imagem que estão embaçadas, não tem? O que será que isso significa? Será que essas pessoas talvez estejam em movimento? Eu acho que sim, né, gente? Então, será que eu posso pensar que essa imagem nos mostra várias pessoas completamente diferentes que estão em convivência num mesmo espaço? Será que eu posso afirmar isso? Bom, gente, na fotografia anterior que eu mostrei para vocês, sim, nós podemos afirmar que ali existem pessoas completamente diferentes, com gostos, roupas, casa, família, jeitos, crenças completamente diferentes,
mas que convivem numa mesma cidade, em um mesmo país, não é? Elas vivem em sociedade, tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouco. Vocês lembram que no primeiro bimestre de Sociologia, a gente falou um pouquinho sobre sociedade, sobre indivíduo, e a gente fez as diferenciações, né? O que isso significa? A gente falou que cada um significava. E aí, tem uma pergunta que surge na Sociologia, que ela se assemelha a essa imagem aí da galinha, né? Que quem veio primeiro? O ovo ou veio a galinha? Quem que vocês acham que veio primeiro? A Sociologia, ela tem uma questão muito parecida com essa. Só que o que a gente faz na pergunta? Quem que influencia quem? Então, a sociedade vai moldar quem eu sou ou eu que vou moldar o que a sociedade é? O que vocês acham? Na Sociologia, a gente vai sempre buscar desenvolver diversos conceitos para entender a nossa sociedade, mas principalmente a gente vai estar girando em torno dessa questão da relação entre indivíduo e sociedade, tá bom? Então, assim, isso é muito importante. Então, anota no caderno e grifa. O indivíduo e a sociedade sempre estão em relação um com o outro, tá? Então, isso significa que o indivíduo, eu, vou influenciar como a sociedade vai ser, como ela pensa, como ela é, mas também o que eu sou é influenciado pelo que a sociedade é. Tá bom, gente? Então é assim, não é um ou outro. A gente vai trabalhar com os dois, tá bom? Então um vai influenciar o outro, beleza? Muito bem, então vamos continuar aí a nossa aula. Olha, gente, agora a gente vai começar a colocar alguns nomes diferentes que são conceitos dentro da sociologia, tá? Então, conceitos são palavras que contêm ideias dentro delas, tá? Então, é muito importante vocês também continuarem anotando, tá bom? Então, para a sociologia, o que permite a nossa vida em sociedade, o que permite que a gente conviva uns com os outros, mesmo sendo um completamente diferente do outro, né? É a nossa língua. Então, o Brasil tem uma língua, o México tem outra língua, os Estados Unidos tem outra língua. A língua, ela nos permite a comunicação, né? Então, já é um fator aí que contribui para a convivência, nossa convivência, né? As leis, então as leis para a gente garantir a questão de segurança, a questão de ordem na sociedade, né? A questão da organização, né? Como que as coisas ali são administradas, né? Então, nós temos também a moeda. Então, no Brasil aqui é o real, tem o dólar, tem o euro. Então, isso também influencia permite a nossa vida em sociedade. Temos a história e os hábitos culturais, né? Então, mais para frente, a gente vai estar vendo questão de cultura, o que significa eu me comportar de uma determinada maneira, algum hábito que eu tenho da minha família, ou que eu faço. A gente vai entender um pouco mais disso, né? Mas são criações de nós seres humanos para a gente também conseguir ali estar fortalecendo laços sociais, crenças e tudo mais, tá bom? Então, como que eu consigo responder essa pergunta, né? O que permite nós, seres humanos, viver em sociedade, para a sociologia, é a socialização, tá bom? Então, está escrito aí no slide. O processo de socialização é que permite com que um ser humano conviva com o outro, tá bom? Então, a socialização ela é um processo social que vai permitir o indivíduo conviver em sociedade, né? Então, são as nossas experiências com outras pessoas,
com o nosso trabalho, com o nosso vizinho, o nosso cotidiano, que vão também nos moldando para que a gente consiga conviver em sociedade, tá? Então gravem aí o processo de socialização que permite com que eu consiga conviver em sociedade. Belezinha? Então ali só para fechar o slide, o indivíduo sempre vai estar em relação com a sociedade. Não é a sociedade que manda no indivíduo e também não é o indivíduo que manda na sociedade. Os dois estão sempre em relação. Um depende do outro, tá bom? Bom, aqui a gente tem um quadro muito famoso, não sei se vocês conhecem, estão conhecendo agora, que é de uma pintora brasileira, né, chamada Tarsila do Amaral, maravilhosa, e esse quadro chama Operários, né? E por que eu coloquei ele aqui? Eu queria que vocês pausassem um pouco e observassem essa imagem. O que essa imagem mostra pra gente? São pessoas? São homens? São mulheres? São jovens? São mais velhos? Quais cores tem nesse quadro, né? São pessoas brancas, negras, indígenas, talvez? O que vocês acham? E também observar o fundo da imagem, né? O que mostra pra gente ali? Parecem chaminés de fábrica, certo? Então, o que será que esse quadro ele retrata pra gente? O objetivo da Tarsila, né? Dizendo assim, de uma maneira bem rápida, esse quadro ela estava representando os trabalhadores brasileiros, né? Esse momento aí de modernização, de urbanização no Brasil, com a presença da fábrica. Então, esses são os trabalhadores. Mas o que eu queria que vocês observassem é que essas pessoas são completamente uma diferente das outras, né? Lembra muito aquela outra primeira imagem. Será que trabalho também é um lugar onde a gente convive uns com os outros? Pessoas completamente diferentes? Será que viver em sociedade tem relação com trabalho? Então a gente vai descobrir, tá bom? Então, nós seres humanos, nós somos seres sociais, né? O que isso significa? Isso significa que nós precisamos da existência de outra pessoa para viver, né? A gente não consegue viver sozinho. Então a gente pode estar pensando aí, eu não preciso de ninguém não, eu vivo sozinho. Mentira. Mentira que você precisa de outra pessoa sim, tá? Mesmo que você não tenha uma relação afetiva ou conheça, todas as nossas relações e o nosso cotidiano, em algum momento vai ter outro ser humano envolvido nisso. Isso é sociedade, tá bom? A gente sempre tá ligado um com o outro. Então a sociologia, para começar agora a organizar toda essa ligação entre as pessoas, essa sociedade gigante, ela vai trazer um primeiro conceito de grupos sociais, tá? Então o que são grupos sociais? Os grupos sociais vão ser formações de grupos, né? De pessoas que talvez tenham interesses em comum, gosta de alguma banda, gosta de alguma coisa, acredita na mesma coisa. Podem ser também pela questão da necessidade, a gente vai formar grupos por necessitar de outra pessoa, né? Pode ser por questão da religião, né? Então, podem ir na mesma igreja, acreditar na mesma coisa. Podem ser também pela questão do estilo musical. Então, meus amigos, todo mundo curte rock, o outro todo mundo curte funk, o outro todo mundo sertanejo. Isso faz com que a gente fique amigo das pessoas e crie grupos com os mesmos gostos, não é? Então, a sociologia já captou isso aí na realidade. Então, os grupos sociais são as primeiras ali delimitações, as primeiras experiências que a gente vai ter com a chamada sociedade. Então, gente, o sociólogo responsável por criar esse termo aí, de os primeiros estudos sobre grupos sociais, foi esse sociólogo judeu chamado
Karl Mannheim. Nome difícil, né? Complicado. Mas as contribuições dele são muito importantes, tá? Ele que vai definir esse conceito fundamental da sociologia de grupos sociais, né? Que ele vai estar falando que toda a integração da sociedade, ela depende também das relações de grupos que se juntam por ter afinidades ou também se distanciam por suas diferenças, né? Então ele vai começar a perceber esse movimento na sociedade de pessoas que têm gostos, talvez, e interesses em comum, se juntam, e tem pessoas que têm interesses completamente diferentes desses, elas se distanciam, tá? Então, o sociólogo responsável por criar esse termo tá aí para vocês, o Mannheim, belezinha? Então vamos lá. Existem 3 tipos de grupos sociais. O primeiro tipo de grupo são os grupos primários. Primários, já lembrei, primeiros, né? Então, os grupos primários vão ser a nossa família, os nossos vizinhos ou os nossos amigos, né? Então, são pessoas que a gente tem relação, ou são grupos de pessoas com relações mais íntimas, com relações afetivas, né? São relações ali mais pessoais, tá? Então, ali, para a sociologia, são os primeiros contatos que a gente tem quando começa a entrar em sociedade. Entrar na sociedade, em contato, né? Depois nós temos os grupos secundários. Os grupos secundários vão ser ao contrário dos grupos primários, tá? Então, os grupos secundários vão ser formações institucionais. Então, o que isso significa? São formações que vão ter um caráter mais impessoal, mais distante ali da gente, tá? Então, a igreja é uma instituição, o Estado é uma instituição, tá? O Estado eu coloquei de letra maiúscula porque ele está se referindo às leis, tá, gente? A nossa Constituição. Então, sempre quando for assim, coloca com letra maiúscula. Os partidos políticos e o trabalho, tá? Então, onde vocês forem escolher trabalhar, onde eu trabalho, né? A gente tem uma relação ali que ela é um pouco mais impessoal, precisa de uma certa... Não é tão, né? A gente precisa ali, tem uma certa formalidade, tá bom? E por fim, a gente vai ter os grupos intermediários, tá? Que, para sociologia, por que eles são intermediários? Porque eles têm um pouco das características dos grupos primários e tem um pouco das características dos grupos secundários, tá? Quem pertence a esse grupo é a escola, tá bom? É a escola aí que todo mundo tá com saudade. Ou não, né? Não sei. Por que disso? Porque na escola a gente vai ter relações que são mais íntimas, né? Com os nossos amigos, as pessoas que a gente ele gosta, conversa, brinca e tudo mais. Mas também a gente vai ter relações que são impessoais, como por exemplo com a gestão, com o diretor, com o inspetor. Eu não vou falar com eles igual eu falo com os meus amigos, não é? Então a escola, ela tá ali, ó, no meio desses 2 grupos, tá bom? E ela também é um fator fundamental no processo de socialização, no processo de formação de grupos sociais, tá, gente? E principalmente na nossa formação, né? No caso, a formação de vocês, intelectual, né? Porque quando a gente vai viver em sociedade ou arranjar um trabalho, vai exigir um conhecimento da gente, não é? O que vocês querem ser quando crescer? Sei lá, médico, artista, jardineiro, tudo isso, gente, necessita de um tipo de conhecimento. Então, a escola, ela tá fornecendo isso para vocês, tá? Mas também a escola fornece uma coisa que é fundamental na formação dos seres humanos. São as nossas relações afetivas, as nossas relações pessoais. Então, ali na escola a gente vai brigar, a gente vai se apaixonar, a gente vai chorar, a gente vai ficar feliz, a gente vai se frustrar, se decepcionar, amadurecer. Então, todas essas coisas vão contribuir também
para nossa formação quando a gente for lá para o trabalho, quando a gente ficar adulto, tá? Então, todos os seres humanos, eles passam por essas relações desses 3 grupos, tá? Então, retomando, grupos primários, os que eu tenho o primeiro contato, a família, os vizinhos, os amigos, tá? Grupo intermediário, aquele ali que tá no meio, não decide o que é. Tem um pouco dos dois ali, é a escola. E os grupos secundários vão ser essas relações mais impessoais, né? As relações institucionais da igreja, de partido político, do Estado e do trabalho. Bom, gente, é isso, né? Então, eu retomando o que a gente viu nessa aula, a gente falou um pouquinho sobre o que permite nós, seres humanos, vivermos em sociedade, né? A primeira coisa que a gente viu foi que são os processos de socialização. O que é uma socialização? É o processo que a gente vai formando grupos sociais, né? Então, grupos sociais vai ser um conceito que a sociologia vai estar utilizando para organizar aí a formação da sociedade e para entender essa formação da sociedade, essa nossa convivência uns com os outros, né? Então, nós vimos também que o sociólogo que falou sobre isso, sobre esse conceito, é aquele com nome diferente, o Mannheim, né? Ele criou o conceito de grupo social e, por fim, nós vimos os 3 tipos de grupo, né? Os grupos que nós passamos para nos formarmos, né? E também entrar na vida em sociedade. Temos os grupos primários, temos os grupos secundários e os grupos intermediários, né? Todos eles influenciam diretamente quem nós somos e quais relações nós vamos estabelecer e principalmente o que é a nossa sociedade, tá bom? Então, a aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham conseguido entender bem, né, o que são esses conceitos. Deixa aí as sugestões de vocês nos comentários, se deu para entender, se não deu, se eu falei muito rápido, que a gente vai construindo junto, né, a melhor forma da gente estar conseguindo, né, conversar e ter contato aí nessa pandemia, tá bom? Na próxima aula de sociologia a gente vai falar um pouco sobre processos de socialização. A gente vai estar falando de massa, multidão, padrão social e tribo urbana. Então, eita, é um monte de nome, mas a gente vai entender o que cada um significa, belezinha? Então, esses conceitos vão também, eles nos mostram muitas das relações que a gente tem, né? De uma sociedade baseada em estereótipo, baseada num etnocentrismo, baseada em muitos preconceitos, machismos e muitas coisas. A gente vai entender passo a passo o que isso significa e principalmente qual relação que isso tem com a formação da nossa identidade, tá? Lembra que eu falei para vocês que o indivíduo influencia a sociedade, mas a sociedade também influencia o indivíduo? Então a gente vai começar também a entender melhor esse processo, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado e é isso, a aula de hoje. É isso que a gente tem para aula de hoje, tá bom? Beijo, se cuidem.